Boa tarde, presidente. Mais uma vez, boa tarde a todos os alunos que visitam aqui a Câmara Municipal. Muito importante, viu, a participação popular, né, vereador Paulo Frange? Principalmente dos nossos jovens, é o exercício da cidadania. Por falar em cidadania e importância, queria até aqui aproveitar a fala de alguns colegas que me antecederam para fazer algumas correções. Na verdade, o prefeito Ricardo Nunes, com relação ao aumento dos servidores, ele não está dando o valor inferior à inflação, é exatamente a reposição da inflação. Então, essa é uma correção. A segunda correção é que, apesar de estar dando essa reposição dividida, um percentual este ano e um percentual no próximo, o aumento relativo ao próximo ano não é descartado, né? Então, ninguém vai ficar no prejuízo com relação a isso. E por falar em prefeito Ricardo Nunes, queria comentar que hoje pela manhã eu estive participando de um evento importante com o prefeito, que foi a apresentação do programa Melhoramento São Paulo, né? É um eixo importante, 55 eixos estruturantes aqui na cidade de São Paulo, como a Ponte Pirituba-Lapa, como a extensão da Avenida José Aristodemo Pinotti. São 20 bilhões de investimentos que vai gerar renda, que vai gerar emprego, que vai gerar desenvolvimento local. E eu não estava lá sozinha, estava lá junto comigo o vereador Paulo Frange, vereador Sansão Pereira, vereador Silvinho Leite, vereador Silvão Leite. Estávamos lá representando a Câmara Municipal nesse importante evento. E lá, uma das coisas que nós falamos é que o prefeito, o ano passado, mencionou algumas vezes que nós teríamos, vereadora Sandra Tadeu, os 4 melhores anos das nossas vidas através da Prefeitura de São Paulo, sob a gestão dele, é claro, né? Porque se não fosse, acho que talvez os 4 piores anos, né? Mas eu vou além dessa fala do prefeito Ricardo Nunes, porque não só os 4 melhores anos, o prefeito ele vem dando demonstrações claras da visão de política pública na veia. Ele não faz, presidente, uma gestão para ele ou uma gestão partidária. Ele pensa políticas públicas para a cidade de São Paulo, políticas públicas que vão permanecer independente do momento em que ele deixar a prefeitura da cidade, quando ele cumprir o mandato dele enquanto prefeito. Então, isso daí é importante, porque é uma das primeiras vezes que nós estamos vendo um prefeito governar para todos, né? Então, essa é uma questão que acho que era importante falar desse programa que foi lançado hoje. Mas, paralelo a isso, eu gostaria de aproveitar aqui minha reta para final, para falar de um tema que é urgente, que tem sido trazido aqui no plenário também, que é a questão das mudanças climáticas, né? E eu trago esse assunto com a maior simplicidade do mundo, porque é na simplicidade que a gente consegue mostrar que mudanças climáticas não é uma questão distante. Ela está batendo a porta de todos nós. Ao contrário do que muitos pensam, não são só aqueles cientistas, doutores, que tratam de mudança climática. Nós, no nosso dia a dia, nas periferias que nós atuamos, a gente tem tratado isso de uma forma muito séria, inclusive. E no Brasil, esse ano, sob o olhar do mundo todo, vai acontecer a COP30. Que ontem, inclusive, o vereador João Jorge anunciou aqui, falou, inclusive, que esta Casa de Leis terá uma delegação com vereadores representando, né, cada um dos partidos apresentando aí os seus representantes para estar acompanhando essa importante conferência que vai reunir o mundo todo lá em Belém do Pará. E aqui eu quero trazer uma contribuição, né? Eu que já fui presidente da Frente Parlamentar do Urbanismo Social e que já protocolei no início desse ano também uma nova frente parlamentar, falar da importância desse tema em cima dessa pauta. Quando nós falamos em mudanças climáticas, nós precisamos olhar para o lugar onde a maioria das pessoas vive, ou seja, a cidade. Porque nós não vivemos no estado e nem no país, nós vivemos na cidade. E urbanismo social é justamente essa visão de cidade que coloca a vida das pessoas, especialmente das mais vulneráveis, no centro do planejamento urbano. É pensar em políticas públicas que unam habitação digna, mobilidade, áreas verdes, saneamento e cultura. Tudo isso com participação da comunidade. E eu aqui falo com o meu coração muito tranquilo e até com uma pitadinha de orgulho do trabalho que a gente vem desenvolvendo em áreas extremamente vulneráveis, como a Brasilândia, por exemplo, exatamente
com esse olhar. E a gente tem conseguido transformar vidas e territórios. Porque não adianta a gente falar em sustentabilidade global se na nossa cidade ainda temos famílias morando em beira de córrego, sem coleta de lixo, sem drenagem, sem sombra, respirando ar poluído. E a gente, hoje, esse programa Melhoramento de São Paulo, vem a calhar com aquilo que eu estou dizendo, né? É a gestão pública focada para a população que mais precisa, com obras importantes, como vem acontecendo ao longo desses últimos anos sob a gestão do prefeito Ricardo Nunes. Então, o urbanismo social é transformar território, garantir direito à cidade e à dignidade. Por isso, a COP30 é também uma convocação a nós, parlamentares, gestores públicos e cidadãos, para mudarmos a forma como cuidamos dos nossos bairros. Nós não estamos falando só de meio ambiente, e sim de justiça social. Obrigada, presidente. Concluiu.